Estamos agora em um momento muito especial, que é o momento da palavra. E eu quero transmitir a você uma palavra de arrependimento. Eu quero meditar com você aqui em 2 Crônicas, capítulo 33. Quero ministrar em rápidas palavras aqui, sobre a vida de Manassés. Manassés foi um péssimo rei, porém alcançou perdão de seus pecados. Talvez eu esteja nesta manhã falando ao coração de alguém através deste veículo de comunicação, alguém que foi alguém muito ruim, ou está sendo alguém muito ruim, alguém que já errou muito na vida e diz: olha, eu acho que não tem jeito. Eu quero dizer para você que é possível você alcançar o perdão de seus pecados. O Manassés, ele reinou durante 55 anos de sua vida. 55 anos como rei de Israel. Foi um dos reis que mais reinou em Israel. E durante 55 anos esse homem só fez besteira. Ele chegou a queimar um filho dele para oferecer a um Deus estranho, a uma estátua. Ofereceu o filho, o próprio filho, queimou o filho. Adorou a anjos. Ele praticou idolatria. Ele fez todo tipo de abominação que Deus rejeita, ele praticou. Inclusive, a própria Bíblia diz que ele praticou a necromancia, consultou os mortos. Ele fez um monte de coisa errada. E aí, olha o que acontece aqui no versículo 10. 33:10, 2 Crônicas. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém, eles não lhe deram ouvidos. Por isso, olha a causa, por isso, o Senhor trouxe sobre eles os comandantes dos exércitos do rei da Assíria, que o prenderam com ganchos e o amarraram com correntes e o levaram para a Babilônia. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus e muito se humilhou diante do seu Deus, o Deus de seus pais. Orou ao Senhor e o Senhor se tornou favorável para com ele e atendeu a sua súplica e o fez voltar a Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Veja só, meu amigo, minha amiga, o quanto o pecado é terrível. Esse homem cometeu muitos erros, e Deus permitiu ele ficar ali naquele reinado. Permitiu ele ficar naquela situação. Permitiu ele estar diante daquele reinado, daquela nação, mesmo errado. Às vezes as pessoas dizem: mas pastor, parece que o Deus é um Deus que gosta da impunidade. Parece que Deus não está vendo o erro, parece que Deus está deixando correr solta as coisas, parece que a justiça de Deus é tardia, porque como pode uma pessoa estar cometendo tanto erro e há tanto tempo à frente do poder? Será que Deus não vai tirar? Interessante como Deus é longânimo, né? E aqui no versículo 10 diz que Deus repreendeu, Deus falou com Manassés
Manassés e com o seu povo, porém eles não lhe deram ouvidos. Chega uma hora que Deus vai falando, até chegar a hora de Deus exercer o seu juízo. O pecado é assim. Ele sempre nos faz ir mais longe do que a gente gostaria de ir. Às vezes você planejou praticar o pecado, mas você não planejou ir tão longe, né? Às vezes você planejou o seguinte: eu vou dar só um beijinho, é só uma bitoquinha, e hoje você está envolvido com um amante e não consegue sair, você não sabe qual caminho de volta mais, e hoje você está aí com seu casamento por um fio, todo enrolado e não sabe como sair. Eu quero dizer para você nesta manhã, Deus pode tirar você dessa situação. Ainda tem saída para essa prisão que você está. Talvez você disse: não, é só um baseadozinho, pastor. É só um baseadozinho, é só para ficar descolado ali com meus amigos. É só para não ficar muito careta. E hoje você está preso aí no crack. Hoje você está na sarjeta. Você não pensou que ia tão longe, mas o pecado sempre nos faz ir mais longe do que a gente gostaria de ir. Talvez você disse: não, mas era para pegar apenas uma vez, e você pegou várias vezes. Era para fazer só uma vez, você fez várias vezes. Era para só passar, dar uma olhadinha, e você nunca mais conseguiu sair, você está preso. O pecado sempre nos faz ir mais longe. Tem uma frase de um grande pregador, que ele diz o seguinte: que o pecado nos faz ir mais longe do que gostaríamos de ir. O pecado nos faz ficar mais tempo do que gostaríamos de ficar. E o pecado nos faz pagar um preço mais alto do que gostaríamos de pagar. Você está aí fazendo os prazeres da tua carne, mas você não quer pagar o preço que o pecado realmente faz você pagar. O preço é muito alto. Então você pensa assim: não vai dar nada não. Se der alguma coisa vai ser pouco. E na realidade você pode estar cometendo um grave erro e pagar muito caro. Porque o pecado sempre vai fazer você pagar um preço mais alto que você gostaria de pagar. O Manassés pensou assim: já fazem 5 anos que eu estou nessa vida e Deus não fez nada, então não vai dar nada não. Passou mais 5, 10, não dá nada não. Já fazem mais de 20 anos que eu estou fazendo isso, não deu nada até agora, não vai dar nada não. Passou 40 anos, não deu nada. Até chegar o dia em que Deus enviou contra ele o rei da Assíria. E eles o prenderam com ganchos, com correntes, engancharam no pescoço dele, carregaram ele para um calabouço e jogaram ele lá. E ele foi preso e seria morto, destruído, acabado, aniquilado. Mas lá na sarjeta, lá no fundo do poço, lá dentro do calabouço, eu sinto que Deus está falando com alguém nesta manhã. Lá no fundo do poço, perdido, acabado, destruído, ele resolveu clamar. Ele resolveu clamar. Ele resolveu se humilhar diante dos deuses dos seus pais. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui que diz: olha, pastor, eu nem considero que Deus é o meu Deus mais, mas eu clamo agora nessa manhã o Deus dos meus pais. Eu quero dizer para você que Ele é o teu Deus também. Deus quer fazer uma grande obra na tua vida nesta manhã.
Talvez você está acabado, destruído, no fundo do poço, dentro de um calabouço, como aquele homem estava, longe de Jerusalém, na terra dos seus inimigos, nas mãos do teu inimigo, à disposição do teu inimigo, e o teu inimigo quer sim e tem um plano para acabar com você definitivamente. Mas se você fizer o que Manassés fez, ainda há solução para a tua vida. O Manassés resolveu clamar ao Deus de seus pais e muito se humilhou. Ele se humilhou diante de Deus. E aqui diz que Deus se aplacou para com ele. Aplacou a ira de Deus. Quando o homem se arrepende de seus pecados, a ira de Deus é aplacada. Deus se torna favorável a ele. Deus estava contra ele. Deus ia exercer o seu juízo contra ele. Mas ele se humilhou, pediu perdão. E o perdão de Deus está sempre pronto a atender o pecador que se humilha. A Bíblia diz assim, converta o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Limpai as mãos, pecadores, e vós que sois de duplo ânimo, convertei. Se converta ao Senhor, se arrependa nesta manhã. Ainda há solução para a tua vida. Você que está no fundo do poço, você que perdeu sua família por causa do pecado, você que perdeu o seu emprego por causa do pecado, você que perdeu sua liberdade por causa do pecado, você que perdeu dinheiro, perdeu empresa, perdeu a saúde, perdeu tantas coisas. Talvez eu esteja falando para alguém que está num leito de hospital agora e se vê em uma situação tão difícil, parece até irreversível. Quem sabe o pecado levou você aí, talvez queira tragar a tua vida. Mas se você se humilhar nesta manhã, Deus pode tirar você daí. Deus pode tirar você do presídio. Deus pode tirar você das garras do amante. Deus pode tirar você dessa vida de pecado que você imaginou que nunca chegaria. Se você procurar uma pessoa agora que talvez esteja catando no lixo aí, e você sentar para ouvir a história dela e perguntar: como é que você veio parar aqui? Eu disse: rapaz, eu nem sei. Começou com um trago, começou com uma coisa pequena, inofensiva, e eu vim parar aqui. O tempo voou, o tempo passou que eu nem vi. O pecado é traiçoeiro, meu amigo e minha amiga. Mas Jesus está falando com você. Não faça como o Manassés. Talvez você não esteja no fundo do poço, mas está em uma prática de pecado. Deus falou com o Manassés antes dele ir para o fundo do poço. Porém, ele não deu ouvido. Mas você hoje pode me ouvir e dar ouvido à voz de Deus. Diz: olha, eu não quero acabar como Manassés. Eu quero me levantar. Eu quero me erguer. Eu quero que o Senhor me ajude. Eu quero me arrepender aqui antes que seja tarde. Antes que o pecado me leve mais longe do que eu gostaria de ir. E eu fique mais tempo do que gostaria de ficar e pague um preço mais alto do que eu gostaria de pagar. Se arrependa nessa manhã e faça uma oração de arrependimento comigo. E peça perdão a Deus. E Deus vai fazer você voltar para Jerusalém, do lugar de onde você nunca deveria ter saído. Amém? Eu quero orar por você nesta manhã.